Bom dia! Começo o vídeo de hoje desejando um excelente domingo e uma maravilhosa semana, cheia de disposição e muita saúde para cada um de vocês que me acompanham por aqui e também para suas famílias. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui em mais uma manhã abençoada de domingo. Espero que todos estejam bem. Gratidão por ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso boletim diário sobre o auxílio emergencial, sobre o Auxílio Brasil, sobre o novo Bolsa Família, e sobre os principais benefícios do governo que movimentam o nosso país. No boletim de hoje eu vou falar sobre a tramitação da MP do Auxílio Brasil no Senado. Essa medida provisória que criou o programa social no lugar do Bolsa Família tem que ser aprovada no Senado Federal até o dia 7 de dezembro. Caso contrário, ela irá perder a sua validade. E sobre a PEC dos precatórios, que deve ser votada no Senado essa semana, o deputado Marcelo Aro disse que se a PEC for rejeitada no Senado, o governo não terá como subir o valor do benefício para R$ 400 e o valor do Auxílio Brasil terá que ficar em R$ 217 em média. Também aproveito e te convido a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar o seu like nesse vídeo para nos dar aquela força para continuarmos trazendo conteúdo relevante para vocês. Tá certo? Então vamos direto ao que interessa. Eu vou começar falando sobre o Auxílio Brasil. Essa semana está agendada a votação da PEC dos precatórios no Senado Federal. Essa votação é muito importante porque, se a PEC não for aprovada no Senado, o governo não terá como cumprir a sua promessa de aumentar o valor do benefício do Auxílio Brasil para R$ 400. Quem disse isso foi o relator da MP que criou o Auxílio Brasil, o deputado Marcelo Aro. Então vamos ouvir o que ele disse em uma entrevista ao UOL na última sexta-feira. Hoje, tudo indica que o orçamento vai sair da PEC dos precatórios, que vai ser aprovada no Senado provavelmente na semana que vem. Agora, quem tem que identificar de onde vai sair o dinheiro é o governo federal. O que a Câmara, o Congresso, na votação de ontem falou para a gente, prioridade é o Auxílio Brasil, é beneficiar as pessoas mais pobres. Então, agora, governo, decida você e o valor exato que você tem de orçamento para poder contemplá-las. O presidente Bolsonaro já deu declaração falando que ele quer pagar no mínimo R$ 400 para cada beneficiário. Isso eleva o pote do orçamento para 85 bilhões. Hoje, com Bolsa Família, é 34,7. Pelo que o Ministério da Economia falou, esse dinheiro eles vão pegar esse dinheiro do espaço fiscal que irá se abrir com a aprovação da PEC dos precatórios. E se não passar a PEC dos precatórios, eles vão ter que identificar de onde eles vão cortar algum custo para subsidiar o Auxílio Brasil. O dinheiro tem, o que falta é prioridade. O deputado Marcelo Aro falou também sobre a MP do Auxílio Brasil, que foi aprovada na Câmara dos Deputados agora nessa semana por unanimidade e agora segue para o Senado. Nesse caso, o Senado precisa aprovar a MP antes do dia 7 de dezembro. Caso contrário, a medida que criou o Auxílio Brasil perde a validade. Veja só o que disse o relator da medida na Câmara sobre a articulação no Senado para a aprovação da medida. Primeiro, é importante a gente lembrar, quem está nos assistindo, que há muito tempo, eu particularmente não me lembro, a gente conseguiu fazer uma votação com unanimidade na Câmara Federal, Todos votos favoráveis. Nós temos que lembrar que até poucas horas antes da votação ainda tinha partido da oposição falando que ia votar contra. Alguns dias antes da votação, todos os partidos da oposição votariam contrários ao texto. Mas a gente conversou com cada líder da oposição, conversei com diversos deputados para construir um entendimento para a gente aprovar o texto. E graças a Deus a gente teve êxito, Diego. Você falou de uma correção da introdução do auxílio emergencial, é porque eu também fui o relator do auxílio emergencial, quando começou a pandemia, em março de 2020. Então, assim como foi no auxílio emergencial, nós conseguimos construir esse entendimento agora e dessa vez até mais forte com a aprovação unânime da matéria na Câmara Federal. Mas isso, Carla, foi fruto de muito diálogo, Carla, muito trabalho. Eu passei os últimos 2 meses da minha vida dialogando com cada deputado federal, explicando o texto, mostrando tudo que eu estava mudando. O texto que veio do governo para o texto que eu apresentei é completamente diferente. Então, foi o dia a dia das conversas e das negociações que tornaram possível essa aprovação por unanimidade. Em relação ao Senado, Carla, eu também tomei esse cuidado. Olha, eu estou convicto que nós vamos aprovar essa medida provisória no Senado.
porque conversei com diversos senadores, inclusive um dos ganhos do texto da medida provisória que nós aprovamos foi a incorporação do texto que está tramitando no Senado Federal, um texto de autoria do senador Tasso Gereissati, que fala sobre a lei de responsabilidade social, e ele trata de benefícios para essa camada mais vulnerável. Eu gosto muito desse texto, e apesar dele estar parado no Senado, eu peguei esse texto, incorporei ele na medida provisória, conversei com o senador Antônio Anastasia, que é o relator desse projeto, e incorporei diversas sugestões do senador Tasso Gereissati e até dei o nome para essa emenda de emenda Tasso Gereissati. Conversei com o senador Alessandro Vieira, com diversos senadores, líderes senadores dentro do Congresso Nacional, exatamente para construir um texto que não só transmitisse os sentimentos da Câmara, mas também para o Senado. O deputado falou ainda sobre o orçamento para tornar o Auxílio Brasil um projeto permanente e não um auxílio provisório, como tinha sido proposto pelo governo. Vamos ouvi-lo. Não, de forma alguma. O auxílio permanente, o benefício permanente, ele já tem orçamento previsto, Felipe, e está previsto em lei. Então, hoje, o Bolsa Família, ele até ontem, né, porque não existe mais Bolsa Família, o orçamento era 34,7. Exatamente pela indexação, eles elevaram esse valor para 42, 43 bilhões. O texto que foi aprovado ontem está dentro dos 42, 43 bilhões. O que eu falo que é responsabilidade do governo agora é de fazer valer o que o próprio presidente da República falou de pagar no mínimo R$400. Para ele pagar no mínimo R$400, esse bolo sobe para 85 bilhões. Ele vai ter que falar de onde que ele vai tirar, porque nós não votamos isso no meu relatório. O meu relatório não coloca o valor de R$400. O meu relatório ele fala da política permanente. A política permanente ela está baseada dentro do orçamento que nós temos hoje, que é sim responsabilidade do Congresso Nacional e que o Congresso Nacional já carimbou 42, 43 bilhões de reais para esse orçamento. Agora, essa elevação de orçamento, o presidente precisa falar de onde que ele vai tirar, ele precisa mostrar de onde que ele vai tirar. Ele diz que ele vai aumentar, mas ele precisa falar de onde que ele vai tirar. Aliás, ele já deu essa resposta. Ele falou, não vou tirar de lugar nenhum, eu vou extrapolar o teto. Né? E foi a PEC dos precatórios, foi essa mudança aí da PEC dos precatórios que está tramitando, e se for aprovada, você terá essa resposta. De onde que ele vai tirar? Da folga fiscal que deu a PEC dos precatórios. Calma, então primeiro você me perguntou da minha posição em relação ao teto de gastos. Podemos falar sobre isso primeiro? Podemos, então, vamos lá. Minha posição sobre teto de gastos. Eu fui contrário ao teto de gastos, ao presidente extrapolar o teto de gastos e dei inúmeras declarações contrárias a isso. Na minha opinião, governar é a arte de fazer escolhas. Governar é você poder, você virar... O celular não para, gente. Eu não sei como que eu tiro aqui do computador o celular tocando. Então, nós estamos com um problema aqui. Vocês me desculpem, mas ele está tocando. Então, Carla, eu sou contrário e fiz inúmeras declarações falando que eu era contrária a extrapolar o teto de gastos, porque, na minha opinião, governar é a arte de fazer escolhas. Né? Então, se você quer dar mais para essa camada mais vulnerável, que eu acho que é completamente legítimo, você precisa identificar de onde você vai tirar. O que o presidente foi quando ele extrapolou o teto, quando o governo decidiu extrapolar o teto, é não fazer escolha. É você falar o seguinte, olha, eu quero dar, eu não quero tirar de lugar nenhum, então eu vou extrapolar o teto. Essa é a minha posição. Agora, quando tramitou esse projeto dentro da Câmara Federal, o meu voto foi favorável. E vou explicar o porquê que o meu voto foi favorável ao projeto do teto de gastos. Porque eu participei da reunião com os ministros, com o ministro da Economia, e eles deixaram muito claro qual era a estratégia deles. Ou aprovaríamos o teto de gastos, né, extrapolar o teto de gastos, a PEC dos precatórios, ou eles iam prorrogar o auxílio emergencial, né, de maneira temporária até a eleição. O que vocês podem imaginar o caos fiscal que o país iria se submeter, né, porque o auxílio emergencial são 37 bilhões de beneficiários, o valor é R$600. Se você multiplicar isso, nós estamos falando de mais de 200 bilhões de reais. Né? Então, assim, seria uma insanidade. Agora, o governo está preocupado com a eleição e ele está disposto a fazer tudo. Então, a escolha de Sofia, o mal menor. E a minha decisão ali foi pelo mal menor. O mal menor era nós aprovarmos, então, o extrateto. Agora, concordo que esse é o melhor caminho? Não.
Pelo contrário, acho que o melhor caminho é escolher de onde tirar a despesa. Mas, diante das alternativas que nós tínhamos, essa era a escolha menos que causava um dano menor para a população brasileira. Enfim, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Eu vou te pedir também para comentar aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Se essas informações foram úteis para você, nós vamos adorar saber a sua opinião. E se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like. Isso nos ajuda, nos impulsiona a trazer informações de qualidade diariamente para vocês. Também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, e de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente vem publicando por aqui. Desejo a todos vocês um maravilhoso dia, um maravilhoso domingo, uma excelente semana para você e para toda a sua família. Nos encontramos aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!